Boa tarde, pessoal. Quanto tempo a gente não conversa, né? Eu tenho, assim, pensado em tantos assuntos para a gente conversar. Muitas coisas me vêm à mente, coisas que a gente enfrenta aí no nosso dia a dia, né? E confesso para vocês que não me falta, assim, eu tô sempre me lembrando aqui da gente voltar a conversar. Mas hoje, essa semana em especial, eu tive contato com uma situação que ela vai de encontro até um livro muito querido, delicioso que eu tô lendo, esse livro aqui, 12 Regras para uma Vida, um Antídoto para o Caos. Assim, o livro é maravilhoso, tá? É um livro de um psicólogo, ele é um analista do comportamento, professor de Harvard, ele é professor também de uma outra universidade grande dos Estados Unidos, e as aulas dele são muito famosas porque elas lotam, de alunos de vários cursos, né? Enfim, e uma das coisas que ele comentou aqui nos primeiros capítulos aqui que eu tô lendo é sobre ordem e caos, né? E nós que vivemos aí essa vida, que trabalha aí dentro das nossas vidas neurotípicas, né? Nossos filhos, às vezes, muitas vezes nós mesmos, né? Nós estamos sempre numa linha muito tênue entre a ordem e o caos. Então, o que seria a ordem, né? A ordem é quando tudo que você desejava, tinha planejado, está funcionando, né? Aí eu me planejei que hoje eu vou fazer isso, minha casa está em ordem, não tem ninguém doente, está tudo caminhando bem. E caos é tudo aquilo que chega na sua vida assim, do nada, né? Uma doença, uma dívida inesperada e, enfim, tantas outras coisas que são caos na nossa vida. Uma crise de um filho, né? Às vezes a gente está num passeio tranquilo, gostoso, de repente seu filho entra numa tremenda crise, alguns pais. Eu conheço relatos de crianças que entram em crise e começam a convulsionar. Então você imagina, né? Você tá ali num passeio todo agradável ali com a sua família, ou uma reunião familiar, ou uma viagem. Tá tudo em paz e de repente o caos se instala, né? É onde a gente, né, bate aquele desespero, o coração acelera e a gente não sabe o que fazer. Mas é muito interessante que ele comenta que o caos ele sempre vai chegar, né? E isso é uma coisa, gente, que faz muito sentido também com as escrituras, né? Jesus falava isso, né? Que no mundo a gente vai ter aflições, né? Tempo de paz, tempo de guerra, tempo de guerrear, tempo de ficar calado, né? Então a Bíblia ela traz também muito essa questão do caos e da ordem, né? É, e a gente tem muito isso na vida. O fato é que, assim, nós, na nossa inocência, né? Porque as crianças, por exemplo, elas vivem uma inocência. Para quem é pai de criança que está passando aí da fase da infância, indo para a pré-adolescência, até mesmo os adolescentes, vocês observam, acho que vocês já devem ter percebido isso, que conforme os pais começam a aumentar a atribuição deles de responsabilidade, começa a comentar mais com eles as questões dos perigos, dos riscos, né, que a vida apresenta. Esse pré-adolescente, eles começam a ficar apavorados, porque ele perde essa infantilidade e ele começa a entrar nessa questão de conhecer a maldade humana, conhecer que o caos pode se instaurar a qualquer momento. Né? Eu mesmo já passei isso, estou passando com meu filho do meio, já passei e ainda passo com meu filho mais velho, né, que tá chegando nos 18 anos, mas eles ainda carregam essa infantilidade. Então, quando você chega e fala um assunto, olha, isso é perigoso, aconteceu tal situação, olha, isso é real, existe um perigo real, ou quando eles se deparam de repente com uma situação de caos na vidinha deles que abala tudo,
Então eles ficam muito assustados, né? Então, assim, de modo geral, nós seres humanos e até mesmo nós adultos, apesar da gente já ter saído, né, dessa fase da infantilidade, a gente vive pensamentos assim que, olha, que o caos não vai chegar, né? E isso não é real, porque ele chega a todo momento. Mas a gente continua assim vivendo como se a gente só quisesse pensar que as coisas só vão ficar dentro da ordem e não vai, né? O caos chega, ele se instaura, ele não pede licença, né? E isso é uma situação muito difícil para todos nós, né? Mas o fato da gente estar totalmente desperto, né? Procurar, né, o máximo possível estar desperto, tá alerta que as situações ruins elas podem aparecer, já nos dá uma certa vantagem, vamos dizer assim, né? Porque a gente entende que as coisas estão boas, mas eu preciso ficar alerta. E quando essa instabilidade, né, esse caos, ele se instaurar, eu vou olhar para ele de uma forma um pouco mais objetiva, um pouco mais prática, tá? E não deixar aquelas emoções me matarem, né? Eu, como mãe de criança autista, né, eu tive muita dificuldade, né, até eu fazia terapia com uma psicóloga que ela é mãe de duas crianças autistas. E um dia na terapia eu falei, nossa, as coisas não ficam em ordem nunca, né, eu comentando da minha vida com ela falou, Giovana, mas você tem que sair sabendo que o caos vai chegar, que aquela crise vai se instaurar por algum momento, ela vai acontecer, em maior ou em menor intensidade, né? É para isso que a gente trabalha tanto com as terapias com as crianças. Mas assim, então assim, para mim foi uma quebra de realidade. E muitas vezes eu vejo em várias situações a gente precisa dessa quebra de realidade, né? Esse despertar da consciência das nossas vidas, porque a gente às vezes, não que somos como crianças, mas às vezes a gente vive uma certa infantilidade aí com relação a essas questões, é como se tudo fosse muito permanente, e não é, né? A nossa vida é uma total impermanência, né? Começos, recomeços, você cai, você levanta, e essa impermanência ela faz parte da nossa vida, né? Essa ordem e causa ela faz parte da vida, e aí a gente tem que despertar para isso e ficar forte, resistente e seguir, né? E então assim, quando a gente faz algumas leituras dessa, não é que a gente não sabe, mas assim, a gente dá aquela viradinha de chave porque é assim que é, né? E lógico que muitas vezes, através desses recomeços, através de caos que foram instaurados e você superou, porque a gente não tem como não superar, né? A vida ela vai para frente, ela não volta. Né? Também outra infantilidade nossa é ficar pensando que lá atrás era melhor, aquele passado não existe mais. O que você tem é hoje, é a situação que você tem hoje. E viver com o seu hoje, com a situação atual, é tudo que você tem. Porque o futuro a gente também não tem certeza que vai chegar, né? E esses recomeços nos deixam mais fortes, né? Então, para mim, quando eu penso em recomeçar, quando eu penso em conseguir driblar um caos na minha vida, por mais difícil que aquilo seja, eu sei que aquilo vai me deixar mais forte, vai me deixar mais resistente, com mais sabedoria, né? E é por aí que eu penso que a nossa trajetória ela vai ficando mais rica, né? Esse sair dessa infantilidade, né? E que tudo vai ficar como sempre foi, dói bastante, né? Dói mesmo sendo adulto, assim como nas crianças ela dói em nós também adultos, mas faz parte, né? Faz parte da nossa construção, né? Viver isso daí.
Pessoal, eu gostaria de continuar com vocês trazendo questões desse livro. Depois eu vou trazer algumas frases, vou deixar aí para vocês. Eu super recomendo. É um livro muito assim profundo, um pouco difícil a leitura, mas eu estou gostando demais, né? E quero compartilhar aqui com vocês que a gente possa seguir esse mês de julho e esse segundo semestre de 2026, sabendo que as coisas não vão ser permanentes nas nossas vidas, né? A impermanência ela é diária. Nós temos quedas, nós temos recomeços, nós temos ordem e causa na nossa vida, mas que as nossas experiências nos deixem mais forte, né? E que a gente tenha um despertar, sabe, de observar tudo aquilo que está ao nosso redor, canalizando aí as nossas forças para aquilo que de fato nós queremos, né? Também não vamos ficar perdendo muita carga com aquilo que não importa, para que a gente fique cada vez mais forte, ok? Um grande abraço, ótimo semestre, ótimo mês para vocês e a gente continua junto. Tchau, tchau.